Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Essa semana eu fiquei em dúvida entre falar sobre o Aeromula e sobre a Thread, dizendo que os podcasts do Brasil são insuportáveis. Então eu decidi, por votação lá no grupo do Teologia de Boteco, o Anarcotreta Badernistas, que eu ia falar sobre o Aeromula. Se você quiser que eu fale sobre a Thread lá do Garotão, sobre como os podcasts do Brasil são uma merda, deixa um comentário aí que eu falo, que eu escrevo, que eu faço um vídeo, faço um podcast, faço qualquer coisa. Pois bem, no dia 26, dia de junho, né, última terça-feira, dia do combate, olha que coincidência, né? Dia do combate ao abuso e ao tráfico de drogas, dia internacional disso. O segundo sargento da aeronáutica foi preso em Madrid com 39 quilos de cocaína. 39, eu falo maconha. 39 quilos de cocaína. O que até eu vi num tweet aí que uma coisa a gente não levanta, né? Ninguém entra com 39 quilos de cocaína. Provavelmente entrou 40 e cheiraram. Não sei, pode ser. 39 quilos de cocaína. Ó, se eu não tiver... Eu não estudei na mesma instituição que o Von Trauder, lá, o ministro da Educação, então pode ser que eu me equivoque como ele se equivocou lá com a questão dos chocolatinhos no percentual que o Bolsonaro estava ansioso para comer. Mas, se você não tem noção disso, sabe aquele pacote de farinha de 5 quilos que seu pai, a sua mãe, seu avô, a sua avó usam para fazer bolo, para fazer pão? Eu estou falando da farinha de trigo mesmo, não da farinha do sargento. São 8 sacos desse. 8 sacos de 5 quilos. 8. Com 8 sacos desse, o cara estava caminhando, estava carregando, né, eles estavam indo para o Japão, se não me engano, e fizeram uma parada em Madrid. Esse avião, é importante salientar, não é o avião onde estava o Bolsonaro, tá? É um outro avião, é uma espécie de avião reserva, né? E o Manuel Silva Rodrigues, segundo sargento da aeronáutica, estava ali. Segundo os oficiais lá da Espanha, estava na mala dele, não estava nem escondido. Mano, como é que tu esconde 39 quilos de cocaína, né? Tudo bem, mas não estava nem escondido, mostrando que ele estava muito seguro e que esse processo, que esse esquema já está há bastante tempo. Essa cocaína toda na Espanha renderia para eles aproximadamente, eu li no El País, 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. É bastante dinheiro, você concorda? Se eu tivesse 6 milhões de reais, eu estaria feliz. Né? Não sou do tráfico de drogas, mas eu estaria bastante feliz com essa grana. E daí algumas pessoas vão falar: ai, Barba, mas o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Eu vou dizer, bom, o menino Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ele é muito, talvez, eu diria, o mais inocente dos inocentes. Poderia ter acontecido com o Temer, poderia ter acontecido com a Dilma, poderia ter acontecido com o Lula, poderia ter acontecido com o FHC, poderia ter acontecido com o Itamar, poderia ter acontecido com o Collor, poderia ter acontecido com o Sarney, poderia ter acontecido com qualquer um dos milicos anteriores a esse, e por aí vai. Mas eu te pergunto assim, esses caras que eu citei até agora, tirando os milicos, milico não é gente, tirando todos esses milicos, esses caras construíram as suas reputações em cima de um discurso falacioso contra o crime, contra a criminalidade e contra as drogas? A resposta é não, nenhum deles fez isso. O único que fez isso é o atual presidente, doravante chamado Facínora por mim. Apenas o Facínora construiu a sua carreira num discurso completamente falacioso contra o crime, contra as drogas, contra a violência e principalmente contra a corrupção. E bem, debaixo das barbas dele acontece isso, um milico. Aquele que é, segundo ele, tomado como o auge, o ápice da moralidade humana, se usa de um avião oficial da presidência da República para transportar cocaína, para fazer tráfico internacional de drogas. Meu irmão, é um combo. É crime, é corrupção, é tráfico de drogas, é tudo isso junto, debaixo das barbas do cara. E pensa comigo, se o cara é um criminoso, né, se esse militar aí, o Manuel, é um criminoso, ele, tem acesso ao presidente, brother.
É muito grave, porque esse militar aí, ele é tipo uma elite, né? Ele faz parte de uma elite de militares que estão ali, próximos do Bolsonaro e da toda a equipe dele. Isso é muito grave. Crime e corrupção debaixo, aqui ó, debaixo das barbas do Bolsonaro, o qual tomou uma atitude que é a atitude mais digna de qualquer chefe de Estado. E eu estou sendo super irônico nesse momento. Ele fez um tweet, colocou lá alguma bobagem do tipo, se foi ele mesmo, tem que ser julgado e tem que acabar o tráfico, tá ok? Não tomou nenhuma posição oficial. Eu tenho certeza absoluta que qualquer um desses presidentes anteriores da lista que eu fiz, o Temer eu não sei, o Temer eu tenho dúvida, teria tomado uma posição oficial, teria dito na hora do que se trata, teria levado o seu porta-voz, teria levado a informação a público sobre qual a opinião, qual o procedimento. Não. O Bolsonaro ele fez um tweet. Um tweet. Mas já é muito mais do que ele fez quando, por exemplo, os milicos fuzilaram o Evaldo, pai de família lá no Rio de Janeiro, com 80 balas, 80 tiros. O Bolsonaro fez mais por isso, pelo tráfico de droga, do que pelo Evaldo. Fez mais do que, por exemplo, o Bolsonaro fez quando o Jean Willis abriu mão do seu cargo de deputado para ir para a Europa para defender a sua própria vida por conta de ameaças que estava sofrendo. Fez muito mais do que quando descobriram que um acusado, o suspeito de ter matado a vereadora Marielle e o Anderson, né, o seu motorista, morava a alguns metros da sua própria casa. É muito grave pensar que, diante de questões como essas, esse presidente falastrão que fala, que faz, que acontece, que vai atirar, que vai matar, diante de situações realmente graves, situações dramáticas do Brasil como essa, como eu disse, tráfico, corrupção, tudo junto, no mesmo combo, ele fez um tweet só. E mais engraçado que o Sérgio Moro, que é ex-homem de bem, ex-herói nacional, que foi flagrado aí em diálogos, né, muito suspeitos com o procurador Daltan Dallagnol aqui de Curitiba, esse estava numa visita, aqui ó, cadê? Na Special Operation Division da DEA, com o objetivo de supostamente conhecer o modelo de força-tarefa multiagência contra o tráfico de drogas e aprofundar os laços. Olha só que coincidência, no mesmo dia, Sérgio Moro. Sem falar que caiu também um vídeo aí na internet do Eduardinho Bolsonaro, do Duca Bolsonaro, insinuando que na época do PT havia tráfico de droga nos aviões. Brasileiros e brasileiras, vocês estão vendo como é grave, como é muito lamentável perceber que, mesmo que o Bolsonaro, mesmo que o Moro não tenham nenhuma culpa nessa questão, e eu realmente acho que eles não têm, né? O Bolsonaro não teria como impedir isso, né? Eles também não têm nenhuma opinião. Ou pior, se tem opinião, eles estão com o rabo preso e não podem falar, colocando todo o discurso de homem justo, de homem corajoso, no lixo, junto com o sonho de milhares de pessoas que votaram nele, né, que confiaram nele, os quais eu, Cristiano Machado, para os quais, né, eu só tenho uma coisa para dizer. Para você que votou no Bolsonaro, para você que acreditava que o Moro era o herói, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não foi por falta de aviso, meu amigo. Essa semana que passou também eu coloquei um podcast com o Igor Leone sobre a guerra às drogas. Eu acho bem pertinente nesse momento a gente falar sobre a guerra às drogas, sobretudo, né, no Brasil, onde morrem tantas pessoas, onde a guerra às drogas mata tanta gente, e onde a maconha, pelo menos, nunca matou ninguém. Meu nome é Cristiano Machado. Você encontra mais material como esse em teologiadeboteco.com.br. Se você quiser dar uma força com grana, entra em apoia.se/teologiaboteco, teologiadeboteco.com.br, onde você encontra o podcast, e vai ter link aqui embaixo também, ou apoia.se/teologiadeboteco. Não foi por falta de aviso.